Certo, gente? Olá, tudo bem? Vamos falar agora sobre eletroanalgesia. Você já deve ter estudado isso, aliás, é um dos assuntos mais dados na graduação, a hora que você aprende sobre como utilizar o TENS, que é o mais conhecido, também como outras correntes analgésicas, tá? E aí pinta muita dúvida, porque o que é que você pode, o que é que você não pode fazer? Caramba, aí na hora que você vai para o seu paciente, surgem dúvidas que são das mais simples até as mais complexas, para saber quanto tempo, qual a dose certa, qual tipo de paciente pode, não pode. Então, com o objetivo de sumarizar todos esses problemas que existem no nosso dia a dia e que a gente, de fato, tem agora um assunto consistente para olhar e dizer, da agora em diante, eu consigo saber o que pode fazer e o que não pode fazer dentro da eletroanalgesia, acho que esse assunto vai chamar muito a sua atenção, tá certo? Então, vamos lá. O que é que nós vamos ver hoje aqui? Então, o conteúdo básico é, primeiro, um levantamento histórico sobre a TENS, tá? Para que a gente entenda ela, o conceito dela. A partir daí, a gente vai falar um pouco sobre a fundamentação científica, o que garante para a gente que, de fato, fisiologicamente está acontecendo os efeitos, a eficácia do TENS para o controle da dor, e aí nós vamos ter como consequência ver quais são os comparadores. TENS é melhor do que placebo, do que nenhum tratamento, do que fazer exercício, não sei, vamos estudar, vamos olhar isso daí, e quais são os parâmetros ideais caso haja, de fato, uma melhoria em relação a essas outras condutas, tá certo? É importante a gente ver as limitações da evidência que a gente tem hoje disponível para a gente, e, por fim, a conclusão, onde a gente vai ver se, de fato, é prescindível que a gente faça a eletroanalgesia, ou eu posso dispensá-la de qualquer jeito, porque a diferença é muito pequena em relação às outras condutas. Vamos começar a ter esse panorama aí, tá certo? E agora a gente vai olhar o seguinte, a primeira coisa que eu quero que você faça agora, pare tudo e pegue o material dessa aula, tá? Se você já está na Masterclass, então seja muito bem-vindo. É só você olhar aqui na descrição. Se você está me assistindo pelo YouTube, entre agora no link do YouTube e se inscreva nessa Masterclass. Por quê? Porque você vai ter acesso ao material que nós temos aqui disponível e também ao certificado que você vai ter. Então, para tudo agora, se inscreve e me assiste diretamente pela plataforma da Agrega Conhecimento, que está aqui a nossa logomarca, onde eu faço parte como professor colaborador, e para mim é um prazer imenso ter você lá na nossa plataforma. Então, tá certo? Vamos fazer dessa forma, para a gente poder entrar nesse assunto? Então, vamos lá, hein? A primeira coisa é que a gente vai se basear por um dos melhores artigos que foi feito sobre eletroanalgesia, que foi esse de 2022, que ele se baseou em 381 artigos de ensaios clínicos, para, a partir daí, trazer as conclusões que eu vou dizer para vocês. Então, essa aula aqui é só sobre esse artigo de revisão, que ele é denso, complexo e completo. E é sobre ele que nós vamos falar agora, tá bom? Então, vamos lá, vamos nos debruçar um pouquinho sobre ele. E por que esse artigo é o mais importante? Tem 5 grandes motivos. O primeiro é pela amplitude e robustez que ele traz e que ele analisa os dados. Segundo, porque ele consegue cobrir diversas condições de dor, e a partir daí a gente consegue ter uma visão bastante ampla. Os métodos que ele traz muito claro, muito rigoroso, e nos dá muita tranquilidade. E ele faz também uma análise muito detalhada daquilo que é o indicado, mas também dos níveis de segurança em relação ao uso do TENS. E, por fim, ele vai trazer a aplicação prática desse recurso. Por isso, é uma forma interessante que a gente tem de utilizar a eletroanalgesia, tá certo? Então, vamos lá, vamos continuar? Aí, agora, nós vamos entrar aqui em um conceito do que é eletroestimulação nervosa transcutânea, que é a famosa TENS. Basicamente, nós estamos falando de um aparelhinho que nós vamos colocar aqui uma corrente elétrica que vai ser transmitida para os eletrodos na pele. Quando ele chega na pele, eles irão ativar os nossos mecanoceptores, que é onde a gente vai ter a ativação das fibras do tipo A, beta, que são os nossos mecanoceptores. Uma vez que eles estejam devidamente ativados, pronto, está aqui, devidamente ativados, nós vamos agora levar eles lá para a medula espinhal. Então, esse estímulo vai via fibra do tipo A delta e C, aqui no caso a dor, mas a fibra do tipo A beta chega lá também
na medula espinhal, e elas vão juntas disputar o espaço entre as fibras do tipo A, delta e C com as fibras do tipo beta, que são dos mecanoreceptores. E quando chegam na medula, elas vão fazer uma teoria que você já conhece, que é a teoria das comportas medulares, que a gente ainda carece de uma documentação científica muito mais detalhada sobre essa teoria, mas ela tem o efeito e o papel de atenuar a passagem do estímulo doloroso. Quais estímulos são esses? Os estímulos provenientes dos nossos receptores, que estão vindo da fibra do tipo A delta e C, que são essas duas aqui. Mas chega na medula, ela vai continuar seguindo para o sistema nervoso central. E quando a gente fala em seguir, ela vai para o tálamo. Do tálamo vai fazer várias interações com o tronco cerebral, mas ela vai lá para o meu córtex somatosensorial. E lá ele começa a gerar um processo de inibição descendente da dor. E isso aí você também vai conhecer com o nome de liberação de opiatos. E esse mecanismo de opiatos, a gente já estudou bastante ele. Se você está com dúvida, vai ter algum material aqui para você ler e estudar mais sobre fisiologia da dor. A aula de hoje não é sobre fisiologia da dor, é sobre a importância de como fazer a eletroanalgesia, tá certo? Então, quais são esses mecanismos? O primeiro, como eu já falei para vocês, é essa liberação de endorfinas ou outros opioides endógenos através de vias descendentes. E essas vias descendentes geram um processo de curto prazo de inibição da percepção da dor. Mas também nós temos um efeito cumulativo, que vai começar a acontecer devido à ativação tanto do meu tálamo quanto do meu córtex somatosensorial. Ou seja, essas estruturas centrais, elas se tornarão muito mais excitadas ao longo das aplicações da eletroestimulação, fazendo com que essas vias mais ativas gerem uma melhor atenuação da dor no longo prazo. Então, a gente precisa fazer algumas sessões de eletroanalgesia para que isso se estabeleça no nosso sistema nervoso central e consiga gerar um padrão de resposta mais próximo daquilo que a gente espera, tá? Então, essa é a base fisiológica que nós temos para justificar o uso da TENS. E tudo isso já tem uma boa documentação em bons livros de fisiologia e também em bons livros de eletroterapia também, tá certo? Essa parte você já tem muita coisa legal que você pode estudar, tá certo? Se você estiver interessado, tem materiais adicionais só sobre fisiologia do exercício, também na descrição desse material lá na nossa plataforma Agrega Conhecimento, tá certo? Aproveita agora, se você ainda não foi, vai para lá agora. Não esquece que tem um certificado, caso você siga a nossa Masterclass por lá e faça ela todinha. Vamos continuar? Pois é. Então aí, ainda agora, falando do nosso feedback somatosensorial, quando chega lá e gera um mecanismo de inibição descendente da dor, nós vamos chegar na periferia e o meu sistema nervoso periférico vai começar a sofrer um processo de adaptação, de retroalimentação e a partir daí entender como é que ele se modula, gerando um processo de adaptação. E esse processo de adaptação, ele é muito interessante porque nos ajuda a ter esse feedback de como está o estímulo e a partir daí o nosso sistema nervoso ele vai se modulando para que a gente entenda quais são os efeitos que de fato estão preponderando. Se você sentir uma dormência no local, é porque os estímulos mecânicos estão aumentando e intensificando a sua atividade, tá certo? Então, gente, entendemos que agora a gente está falando de 4 pilares básicos do nosso esquema de ação eletroanalgésica. Primeiro é a aplicação do estímulo elétrico na pele. Ponto. A gente colocou o eletrodo lá e ele vai levar o estímulo logo para a medula. E na medula já começa a acontecer a comporta medular, ou seja, a primeira barreira de inibição, que a gente vai chamar de teoria das comportas medulares, já começa a acontecer aqui, mas apenas em termos quantitativos, ela é pouco significativa ou não traz o resultado esperado. É apenas uma ligeira atenuação. A modulação a nível medular já começa a acontecer. Mas, além disso, ele segue também para o meu sistema nervoso superiores, lá para o meu tálamo e para o meu cérebro. Daí em diante, começa a gerar um processo de inibição descendente da dor, até chegar, de novo, à região periférica e, a partir daí, eu obter um feedback. E, a partir desse feedback, retroalimentar a informação que está saindo de lá.
e a partir daí o meu sistema nervoso central e periférico se modulam, se adaptam àquele estímulo que está sendo realizado. Isso vai fazer com que vocês entendam que o tempo todo a gente vai precisar dar mais corrente, dar mais intensidade, para que ele possa ir ajustando isso de uma maneira muito mais fácil, tá certo? Gravou isso daí? Entendeu isso daí? Isso aqui é a parte básica, viu, gente? Coisa de graduação que eu espero que vocês estejam revisando agora e entendendo tudinho, porque já já a gente vai começar a parte da evidência científica com os 381 ensaios clínicos daquela revisão enorme que nós temos ela aqui. Falando nisso, essa revisão ela também está em PDF lá no nosso material da Agrega, tá certo? Então, se você quiser esse artigo, você vai poder baixar ele também lá. Tá bom, gente? Então, vamos lá. O que é que esse artigo traz para a gente? Ele vai trazer a comparação da aplicação da TENS com alguns outros comparadores. Mas quais comparadores serão eles? A primeira que a gente vai trazer é TENS versus placebo. Placebo é a simulação, tá? Além disso, ele vai trazer a comparação de TENS versus a ausência de tratamento, não fazer nada, tá? E ele vai trazer para a gente TENS versus tratamentos padrões. O que seria isso? Seria um tratamento convencional realizado em um local, tá? Ou seja, da forma como o tratamento ele é executado versus a aplicação do TENS. E, por fim, nós vamos ter agora a possibilidade da comparação de TENS versus outros tratamentos específicos. Então, ele traz, de fato, um levantamento amplo, onde nós vamos analisar agora um por um. E vamos ver aqui em quais dessas situações, de fato, há evidência e o que a gente pode pisar e dizer é melhor ou dizer não é melhor. Se não é melhor, não é para usar. Não faz sentido nenhum já você utilizar. Se a gente houver a base científica dizendo não faz sentido utilizar, simplesmente não use. Procure outro recurso que, de fato, tenha esse peso. Eu não estou aqui para vangloriar, para trazer uma ideia de que TENS é ótimo, maravilhoso. Não estou aqui para isso. Muito pelo contrário. Estou do lado do ceticismo, de duvidar de tudo relacionado ao TENS, porque é o meu objeto de trabalho. Eu sou professor de eletroterapia há mais de 17 anos aí. E isso faz com que a gente tenha uma visão crítica e não aquela visão romanceada, linda, maravilhosa, que basta você aplicar o TENS que vai resolver. Não vai. Não vai mesmo, tá certo? Mas, a partir daí, eu não posso falar das minhas impressões. Eu tenho que falar baseado na literatura e na melhor literatura disponível, tá certo? Então, vamos continuar. A primeira comparação é TENS versus placebo. E o que seria o placebo? Seria você simular a corrente. Você coloca o eletrodo, você liga o aparelho e ele fica ligado só durante 1 minutinho e desliga sozinho. O paciente vai achar que alguma coisa aconteceu, você diz que está tudo normal e segue, e o paciente continua achando que o aparelho está fazendo efeito, tá? E aí, esse é o placebo. Só fica 1 minuto e vai a 0. E ele pegou 91 ensaios clínicos, com 4.841 participantes. Isso já é artigo suficiente para a gente pisar e dizer pode ou não pode. Vamos ver qual é o resultado dele? De fato, o fazer TENS em relação ao placebo é muito superior, tá certo? E por que eu falo muito superior? Porque eu já vou mostrar aqui os valores específicos que me dão essa garantia. Ele é superior para a dor imediatamente após a aplicação. Se eu tenho dor aguda ou se eu tenho dor crônica, tanto faz. Eu vou reduzi-la imediatamente após a aplicação. É isso que esse estudo está dizendo, tá certo? E como é que ele diz isso? Com muita base em dados numéricos obtidos das meta-análises. E na meta-análise, além de toda essa análise aqui do gráfico de floresta que me interessa, eu vou ser sintético nesse momento e dizer que eu quero apenas a resultante. E da resultante, eu quero apenas esse valor que está aqui, que é a média do desvio padrão padronizada. O desvio padrão padronizado. É exatamente isso. E esse valor aqui está 0,96. E qual é a interpretação que a gente vai ter quando é o desvio médio padronizado, melhor dizendo? É essa aqui, ó. Nós vamos ter a diferença média padronizada em categorias de 0 a 0,3, de 0,3 a 0,8 e acima de 0,8 considerado como uma grandíssima probabilidade de gerar um efeito importantíssimo em relação ao
ao comparador. Nesse caso, o comparador é o placebo, que é você fazer simulado. E ele deu exatamente nesse ponto aqui, ó, está em acima de 0,8, uma alta. E a leitura que a gente faz é, ele tem uma alta probabilidade de gerar resultado satisfatório em relação a não fazer nada, tá certo? É exatamente essa a interpretação que a gente vai fazer. A partir daí, a gente olha que isso ocorre tanto na dor aguda quanto na dor crônica. Então, se o seu paciente está com a dor aguda ou está dor crônica, os benefícios serão os mesmos, tá? Com relação à atenuação da dor. Eu consigo reduzir bem a dor, tá certo? E aí, a gente pode concluir que TENS é eficaz em comparação ao placebo para alívio da dor no momento do uso, tá? E outra informação importante é que ela se trata de uma intervenção segura, sem efeitos adversos graves. Então, se eu posso atenuar a dor sem gerar efeitos adversos graves, ou até moderados que sejam, eu tenho aí uma modalidade bem interessante, tá? Mas isso a gente está comparando com o placebo. Vamos ver as outras comparações que tem dentro dessa revisão sistemática. E a próxima é TENS versus nenhum tratamento, ou deixar o paciente lá parado na lista de espera, não chama ele, deixa ele lá e faz só o TENS, exclusivamente o TENS. E para esse tipo de comparação, você vê que só temos agora 16 ensaios clínicos, com 602 participantes. São muitos ao ponto de gerar uma meta-análise, são, mas não são os 91 que a gente viu, né, em relação ao placebo. Então a gente entende já que comparar com o placebo é um método já mais fácil de ser reproduzido. Quando é lista de espera, não é tão comum a gente, e às vezes não é nem autorizado pelo comitê de ética você não fazer nada pelo paciente. Então, o termo lista de espera é o paciente está aqui parado esperando enquanto o outro está fazendo algum tratamento. Nem sempre isso é aprovado nos comitês de ética, tá certo? Mas vamos lá. Ok, e aí, nesse caso, também mostrou que o TENS tem um efeito significativo em relação ao desfecho de intensidade da dor, a EVA mesmo, tá? Só que nós temos aqui agora a análise mais quantitativa. E ele mostrou uma diferença de 0,82, com um intervalo de confiança relativamente grandinho aqui, tá? De menos 1,1 a menos 0,46. Então, tá aqui dentro dessa faixa, tá? Então, o intervalo de confiança está um pouco grandinho. Mas o nosso resultado principal estaria aqui, exatamente nesse ponto. Então, ela ainda considera como um efeito, uma alta chance de você gerar efeito analgésico em relação a nenhum tratamento. Ou seja, placebo, que é uma simulação, e aqui, que é nenhum tratamento, estão bem próximos, não é isso? Então, todos eles mostraram-se que é mais viável fazer o TENS do que não fazer nada, ou do que fazer isso simulado, tá certo? Ok, só que aqui ele vai trazer um ponto interessantíssimo que eu preciso destacar para vocês, que é o seguinte: a heterogeneidade da evidência. Significa que nesse tipo de desenho, ele não conseguiu ver uma uniformidade muito clara nas amostras, então tinha populações muito diversas e as intervenções muito diversas. Isso vai fazer com que haja uma heterogeneidade do tipo de intervenção aplicada. Eu posso fazer TENS de diversas formas, de diversos lugares, de diversos contextos. E isso mexe demais com a certeza de que a gente tenha dessa informação. Então, isso vai fazer com que a gente fique com aquele pezinho atrás. Certo? Será? Será? Mas, apesar de haver essa incerteza, que é por causa da baixa qualidade dos ensaios clínicos nesse tipo de comparação, e isso é que tem que ficar claro, é que os ensaios clínicos é que são ruins aqui. Não a revisão sistemática foi ruim. Ela só teve uma matéria-prima ruim para dizer se é uma certeza muito alta ou é uma baixa certeza. Então, como está tudo muito ruim, ela diz que é uma certeza baixa, por causa da qualidade. E aí a conclusão dele é que, de fato, TENS reduz a dor em comparação com a ausência de tratamento. Sim, ok, é o que nós temos aí. E que TENS ele pode ser uma alternativa quando não há outros tratamentos disponíveis. Então, é aquele backup que a gente pode ter na hora de utilizar os nossos pacientes, porque, de fato, ele vai trazer alguma relação direta com a analgesia. Então, sim, a gente pode considerar, mesmo que a gente não possa fazer nada, está ali o TENS que a gente pode contribuir. Até que eu possa fazer outra coisa, ele exerceria um efeito adicional aí interessante, tá bom, gente? Vamos continuar? Pois é. Agora começa a ficar complicado, hein? Por quê? Eu estava comparando com
ausência de tratamento e com a simulação, que é o placebo. Agora, quando eu comparo com outras intervenções, e aí, como é que fica? Será que o TENS se segura mesmo? Não sei, vamos olhar? E aí ele vai fazer a seguinte comparação: TENS versus tratamento padrão. E o que é tratamento padrão? Os estudos, eles infelizmente trazem essa categoria de tratamento padrão, que é o conjunto de técnicas que é feito em um determinado estudo. E aí envolve aí, ou seja, a fisioterapia, que ele traz dentro de um pacote geral, aí vai envolver exercícios, alongamentos, técnicas, e essa pode ser uma comparação comum da gente ver, fazer só o TENS, ou fazer só os exercícios, ou fazer só os alongamentos, e ele enquadra como esse termo aí de fisioterapia. Então, há uma multiplicidade de combinações aí das mais complexas possíveis. Então, engloba tudo em fisioterapia não eletroanalgésica, tá? Então, um é a eletroanalgesia e o outro é a analgesia com os outros condutas que nós temos. Essa é uma comparação que se é possível fazer dentro das revisões temáticas. E outra é o seguinte: tens mais tratamento padrão versus tratamento padrão sozinho. Ou seja, tens mais fisioterapia versus fisioterapia. Nesse caso, ele está analisando o efeito adicional do TENS. Na dor, colocar TENS há um benefício adicional? Se houver, é o que a gente vai fazer, vai ver de comparação aí, tá bom? Então vamos lá, hein? TENS versus tratamento padrão. Ele pegou aí 61 ensaios clínicos com 3.155 pessoas. Aí é gente pra caramba, hein? Já dá pra gente ficar um pouquinho mais tranquilo, dizer, nossa, tem estudo pra caramba aí, vamos olhar eles com muito amor e carinho, certo? E quais são os tratamentos padrões que a gente fala? Tratamento padrão é exercício dentro da fisioterapia e tratamentos farmacológicos. E aí, nesse caso, olha o que ele vai fazer aqui para a gente. Ele vai dizer que o grupo que houve TENS, seja aqueles que estão como efeito adicional ou aqueles que estão como efeito como uma aplicação isolada, eles, no geral, são mais interessantes do que não fazer o TENS, tá? Então, um efeito significativo a favor dos grupos que têm o TENS, tá? Então, fazer o TENS como um benefício adicional, tá certo? A esses conjuntos de tratamento que estão aqui, é algo positivo, considerado como indicado por esta parte dessa meta-análise aqui, tá certo? Vamos olhar ela com um pouco mais de calma? Pois é. E aí ele olhou o seguinte: caramba, velho, fazer TENS é melhor, fazer TENS junto com o exercício, fazer TENS junto com a aplicação dos medicamentos analgésicos, gera um efeito adicional? Pois é. E esse é um ponto interessante. Então, assim, ó, apenas pelo simples fato de colocar o TENS, já há um efeito adicional, independente se eu estou fazendo com baixa frequência, baixa frequência, alta frequência, eu consigo já perceber um efeito adicional, mesmo que os protocolos aplicados lá sejam dos mais variados possíveis, tá certo? Porque a linha de raciocínio dos parâmetros não vai necessariamente pelo diagnóstico clínico, mas pelo meu objetivo terapêutico, tá certo? Mas essa é uma ideia bem importante aí que a gente discute. Obviamente que nesse tipo de comparação vai haver, de novo, uma heterogeneidade assustadora. De 88% significa que ele tem uma variabilidade muito grande entre os ensaios clínicos que foram enquadrados nesse grupo aí. O que é que vai acontecer? De cara logo, vai trazer para a gente uma pulga atrás da orelha. Vai dizer, tem alguma coisa aí que pode não estar falando a verdade, tá certo? Porque tem muita coisa discrepante de um para o outro. Tem alguém que está mentindo demais aí, porque está muito discrepante em relação aos outros. E de cara, ele já traz para a gente também, nas discussões dele, que 11 desses 61 já tem o risco claro de viés de publicação. Ou seja, foram publicados porque eram efeitos positivos e estavam relacionados ao interesse da editora, do revisor e por aí vai. E esses indícios claros de viés de publicação, a gente tem que ficar atento. A gente tem que, de fato, prestar atenção. E aí, o que é que eu gostaria? Eu gostaria que o artigo tivesse retirado esses 11 para ver se continuaria com o mesmo grau de relevância fazer o TENS junto com os outros. Ele não fez isso. Daria para ter tirado e, a partir daí, comparado.
tá? Mas fica aí uma boa discussão para a gente. Mas esse estudo vai trazer para a gente a seguinte ideia, de que existe uma incerteza muito grande ainda sobre isso. Não posso dizer categoricamente que TENS, junto com o outro, ele é a melhor coisa que existe no mundo. Eu posso dizer hoje que há indícios de que ele, de fato, são muito benéficos, mas os ensaios clínicos são ruins. Não são aqueles ensaios clínicos maravilhosos, perfeitos, que a gente olha e diz, que maravilha. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses dados aqui são muito seguros. Os dados, eles são retirados de ensaios clínicos de baixa qualidade. Tá certo? Vamos seguir? Quais as conclusões nesse tipo de comparação? Os resultados, eles são significativos a favor do TENS, ponto, mas rebaixados por imprecisão em viés de publicação. Ou seja, eles são positivos, mas eu fico com a pulga atrás da orelha, que pode ter ali alguém tentando maquiar um resultado? Será? Não sei. Existem vieses que eu consigo identificar ali, mas o quanto eles interferiram naqueles resultados, isso é imensurável. Não dá para a gente saber. Dá para a gente ficar com a pulga atrás da orelha. Quando a gente fica com a pulga atrás da orelha, a gente baixa a certeza da qualidade da informação que está ali. Porque não dá para a gente ter essa garantia toda. Mas a informação é essa, e é isso que eu tenho que passar para vocês. De fato, TENS mostra como algo efetivo, uma intervenção efetiva, como um complemento, fornecendo um alívio de dor adicional. É essa a informação-chave que eu preciso que vocês levem, tá certo? TENS é para usar junto, não é para usar isolado. TENS isolado, você está perdendo um monte de possibilidade de ampliar o efeito quando você faz isso junto ao exercício, junto à ação medicamentosa, junto ao alongamento, junto às técnicas que o fisioterapeuta disponibiliza. Fica atento a isso, hein? Vamos lá? Ok. Então, nós já chegamos agora num ponto de maturidade maior e nós vamos discutir os parâmetros ideais de aplicação do TENS. Anota isso aí. Se você não está anotando, anota aqui nos comentários da plataforma da Agrega e você vai entender agora quais são os parâmetros que você nunca pode errar. O primeiro é a intensidade. Intensidade no máximo tolerável sempre. O paciente está ali na fase aguda, bota o máximo que ele tolera. Ele vai evoluindo, você vai aumentando para o máximo que ele tolera, que vai se tornando cada vez maior. A frequência, que nós precisamos entender se é de baixa ou de alta frequência, importante, grave isso daí, que a gente vai falar já já sobre isso, certo? A duração e o tempo de tratamento tem que ser o mínimo recomendado para que haja efeito analgésico importante. E, óbvio, o posicionamento dos eletrodos. Se a gente errar em qualquer um desses pontos aí, a gente já começa a não oferecer a melhor eletroestimulação para o nosso paciente. Gravou aí? Vamos falar sobre cada um deles agora? Então, vamos lá, hein? Intensidade forte e confortável. Significa intensidade máxima tolerável mesmo. Eu vou aumentar a intensidade até meu paciente dizer, começou a incomodar, doutor? Aí eu baixo um tiquinho de nada. E mantenho ali, tá certo? Quanto mais alto, melhor para os seus resultados, tá certo? Se tem um que você nunca vai poder errar, é isso. Outra coisa que acontece com muita frequência é a seguinte: paciente com 5 minutos, ele reduz a percepção. Você tem que ir lá e aumentar. Aí daqui a 5 minutos ele reduz de novo. Você tem que ir e aumentar de novo. Então você tem que fazer isso algumas vezes ao longo da sessão para chegar no resultado que você precisa, tá certo? E isso você deve aumentar conforme o paciente ele vai respondendo bem. Então, quanto mais ele vai lhe dando brechas para você seguir aumentando, aumenta. E continua aumentando, tá certo? Vamos para a frequência agora? A gente vai dividir em duas categorias. A baixa frequência, de 1 a 10 Hz, grava isso, e a alta frequência, de 50 a 120, de 30 a 120. Então, não fique atento aos limites não, tá? Se entenda como dois grupos aí, baixa e alta frequência. A baixa frequência gera efeito analgésico liberando mi-opioides. A alta frequência gera efeitos analgésicos liberando delta-opioides. Simples, direto e objetivo é exatamente isso daí, tá certo? Mas aí você precisa entender como você vai aplicar e gerar o efeito terapêutico. Como é que eu defino? A gente não sabe qual paciente vai reagir melhor. A tendência é que quem tem dor aguda se adapte mais facilmente à alta frequência. E que tem dor crônica se adapte tranquilamente para baixa frequência. Mas é essa lógica? Não. Se deve fazer um teste de resposta analgésica. Depende da condição e da resposta individual do paciente. E aí você vai fazer isso, ó.
você vai fazer um teste de resposta analgésica e lá no primeiro dia você aplica a EVA antes e faz 30 minutos do TENS de alta frequência e faz a EVA depois. E aí você, ao fazer a EVA, você olha se a diferença foi superior a 2 pontos, você mantém a alta frequência. Ou seja, ele é um bom respondedor. Agora você ficou na dúvida, será que ele responderia melhor a baixa frequência? Aí no dia seguinte, você vai fazer exatamente a mesma coisa, só que você vai colocar aqui a baixa frequência, qualquer valor entre 1 e 10 Hz. Só isso, tá certo? E o que ele responder melhor, você mantém. Mas se os dois forem iguais, você deixa aquele que o paciente se adapta melhor e que ele está mais confortável naquele estímulo, tá certo? E se nenhum dos dois lhe responder bem, talvez signifique o momento de não fazer eletroestimulação, seguir para um outro estímulo, uma outra intervenção e futuramente, no futuro próximo, testar de novo para ver se já há algum grau de atividade que possa ser realizado com o seu paciente. Tá certo? Então vamos seguir? E aí a gente já entende que essa revisão, ela encontrou problemas sérios nos 381 ensaios clínicos que foram utilizados, principalmente pela variedade de protocolos, que são muitos, o tamanho das amostras dentro de cada ensaio clínico, o viés de publicação dentro de cada ensaio clínico desse, e olha que não foram poucos, tá? E heterogeneidade dos estudos, das amostras e das metodologias aplicadas. Isso dificulta, tá? Mas como a gente tem uma quantidade imensa de ensaios clínicos, são 381, a gente consegue, sim, ter uma conclusão. Se a gente pegasse, torcesse esse artigo assim, eu ia trazer essas conclusões aqui como a... Ia trazer, não, estou trazendo exatamente essas conclusões para dizer, ó, isso aqui é o que a gente pisa com muita segurança para falar para vocês, não é de forma superficial, é de uma forma aprofundada, com toda a garantia de que são estudos válidos e bem interessantes, tá certo? Então vamos lá. Primeiro com relação às seguranças e custos. É extremamente seguro e os efeitos adversos são baixíssimos. Então, se você quiser inserir no seu paciente, você não tem aquele risco enorme de trazer, por exemplo, um medicamento para controle da dor do seu paciente. Então, o que ele está dizendo é que você pode abusar nos seus pacientes que apresentam dor aguda e dor crônica, pelo menos para conter aquela dor mais imediata do seu paciente, tá? Que é, você retira o aparelho e avalia, aquela dor imediata ali, ela está mais controlada. Isso ajuda com que você tenha margem para inserir outros recursos dentro da sua reabilitação, tá certo? Então, toda vez que você puder utilizar, utilize com toda a sua sabedoria e todo o conteúdo já que você já tem. Se você tem pouco conteúdo sobre isso, gente, você está dentro da plataforma Agrega Conhecimento. O que eu mais tenho aqui são cursos exatamente sobre isso, para que vocês possam aprender sobre os agentes eletrofísicos e como utilizá-los no dia a dia de vocês, tá certo? Então não perde a oportunidade e já começa a se matricular em vários cursos gratuitos que tem aí. Ok, outra coisa que ele está é o seguinte, eu vou fazer o TENS mais alguma outra intervenção, nunca o TENS sozinho, tá? Porque ele tem um efeito combinado melhor e isso gera um resultado muito mais promissor, que é exatamente o que ele me diz aqui. E, por fim, ele vai trazer a seguinte lógica. Cabe ao profissional avaliar os riscos, benefícios e os custos, tá certo? E, quando você põe na balança, você vai ver que os custos são baixos, os benefícios, eles são seguros e bem interessantes, quando aplicados no quadro de dor aguda ou crônica, independente da causa músculo-esquelética. Então, ouça isso muito bem. Independente da causa músculo-esquelética. Porque eu posso ter o meu paciente com uma artrose, eu posso ter ele depois de um LCA, posso ter ele com um quadro de uma ferida, lesão, um estiramento, independente da causa músculo-esquelética, a dor eu vou aplicar no meu paciente. Então, eu já sei disso. Então, eu vou aplicar com muita segurança, muita tranquilidade, tá certo? E é isso aí, galera. Acho que eu apliquei com bem esse conteúdo para vocês. E só falta agora as recomendações deixadas pelo nosso... pronto, deixa eu voltar. Pelo nosso autor, que são as seguintes. Quais são as recomendações que ele vai dar? A primeiríssima é de você fazer uma validação individual e prescrever de forma individual e não seguir protocolos.
Esquece essa parte de protocolos dentro de cada material daquele. Dentro de cada equipamento tem a aba protocolos e programas, que eles já vêm com valores pré-definidos. Esquece isso, gente. Eu acabei de mostrar para vocês o jeito certo de você pensar a frequência, a intensidade, o tempo, o posicionamento dos eletrodos. Raciocina dessa forma e não vai para os programas. Tá? Tem uma avaliação individualizada. Ajuste os parâmetros sempre, intensidade, frequência, duração, a proporcionar, no conjunto, uma sensação o mais forte, mas dentro do limiar de conforto. E a última recomendação é o seguinte: posicione corretamente esse eletrodo. E ele só vai ter duas grandes recomendações para a gente: eletrodos estrategicamente ao redor da área da dor ou ao longo do trajeto do nervo que você quer estimular naquele local. Essas são as duas grandes recomendações de posicionamento, tá certo? Qualquer coisa além disso é interessante, mas o grosso das aplicações envolve exatamente isso daqui. Tá bom, gente? Então vamos seguir dessa forma aqui, com essa aplicação. Espero que essa aula tenha sido muito, mas muito rica para você. Encaminha ela para alguém. Se você chegou aqui até o final, é porque de fato isso te interessa. Então escreve aí alguma coisa que te interesse mais aprender e que eu possa dar essa aula para você. Para mim vai ser um imenso prazer dar esse tipo de conteúdo aqui, totalmente gratuito, para que vocês, fisioterapeutas do Brasil, possam ter essa maturidade cada vez maior. Tá bom? Então vamos lá, galera. Um prazer imenso. E os próximos passos que eu quero de você é que você explore mais toda essa plataforma que nós temos aqui da Agrega Conhecimento. Experimente e compartilhe o conhecimento, tá certo? Não deixe isso aqui morrer em você. Compartilhe agora para alguém, mostre a plataforma para essa pessoa, diga para ela entrar também, para ela fazer parte desse time de pessoas que estão buscando cada vez mais estudar e aprender com conteúdo gratuito. Tá certo, gente? Valeu, um grande e imenso abraço. Até logo. Grande abraço. Tchau, tchau.